Vamos dar início. Querido e amado Deus e Pai, nós damos início à nossa reunião e agradecemos, Deus, a presença do Elcio, que está no comando da sala nossa de reunião, Pai, a presença da Zenir, Maria Duarte, do Elton Soares, que vai estar fazendo a oração pela abertura da nossa reunião, do Silvio, que é o nosso companheiro frequente, Deus, pela presença do Wellington, que é lá de Balneário, Barra do Sul, pela presença do Mauro, da Ângela, esse casal querido aqui do Blumenau, pela presença do Sérgio, que nós ainda não conhecemos, e do Nadir, que são lá de Juí, os dois, e pela presença do... Não, o Edson, que é lá de Juí. O Sérgio, com a esposa, são ali do trabalho junto com o pastor Mário Pastor. Olha, muito obrigado pela presença de todos vocês, muito obrigado por estar aqui conosco nessa segunda-feira do dia 5 de julho de 2021, né? E eu passo, então, a palavra para que o Elcio faça a leitura bíblica de um versículo. Boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês. Eu vou ler aqui no livro de Mateus, o capítulo 21, o versículo 21 e 22. Então, disse Jesus: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se ao mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Amém. 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 Vamos passar a palavra agora ao Elton, que vai fazer a oração pela nossa reunião. Ótimo. Estou bem feliz de estar aqui, né, novamente. Feliz de ter um vizinho meu lá de Juí. Eu sou de Carazinho, né, então é sempre bom ouvir notícias daquelas bandas. E Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Sim. Todos os dias, em todos os momentos, o Senhor está mostrando para nós a sua face. Só não vê quem não quer, não é, meu Pai? Te agradecemos, Pai, então, por essa reunião, mas te pedimos, Pai, esteja conosco. Esteja conosco como o Senhor esteve agora na leitura bíblica. Esteja conosco, Pai querido, como o Senhor está quando dois ou mais se reúnem em seu nome. Esteja conosco, Pai, através do Espírito Santo, para que o testemunho, o depoimento do nosso irmão Zigbert realmente traga para nós uma experiência de vida com o Senhor Jesus. Esteja conosco, querido Pai, querido Jesus e querido Espírito Santo, para nos esclarecer, nos dar discernimento e sabedoria sobre a palavra lida pelo Elcio e sobre as experiências que aqui serão trazidas, Pai amado. Nós estamos aqui em Teu nome, por isso nosso coração é grato. Que essa reunião, Pai, edifique cada um de nós, Pai querido, e que nós entendamos a cada momento qual é o caminho, qual é a verdade e qual é a verdadeira vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. 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 Muito obrigado, Elton. Agora também chegou o Zigbert, ele tinha dito, como eu já avisei, que ele tinha uma reunião às 7h e que logo que terminasse lá ele traria. E nós convidamos o Zigbert, como eu falei, para dar um testemunho da vida, da experiência dele com Jesus, com Deus, com esse trabalho maravilhoso
que ele tem feito há tantos anos. Eu tive a oportunidade de ir ao primeiro jantar da Donep, como eu já disse aqui várias vezes, no dia 2 de julho de 1992, e foi o dia mais feliz da minha vida. E naquele jantar eu fui impactado por várias coisas, dentre elas, e acima de tudo aquilo, a palavra de Deus, o amor de Jesus, transmitido através dessas pessoas. Dentre eles estava ali como presidente do capítulo, o Zigbert Tidd, que era o presidente do capítulo de Blumenau, e ele ali falava com tanto amor, com tanta convicção das coisas de Deus, que me tocou profundamente. Mais a música, mais o testemunho, mais os cânticos, mais a comida gostosa. Foi uma reunião assim que eu nunca vou me esquecer. E aí, para completar tudo isso, a presença de Deus, a presença de Jesus, e quando eu convidei Jesus para entrar no meu coração, aquilo foi a coisa mais real do mundo. Eu fui para casa, parecia que eu estava andando assim, a 1 metro de altura, parecia que eu estava assim, num mundo lindo, maravilhoso, né? E aí tudo foi isso, por quê? Porque um grupo de pessoas servidoras de Deus, de Jesus, fizeram aquele jantar com todo zelo, com todo cuidado, desde aqueles que estavam na recepção, que receberam, que abraçaram, que diziam bem-vindos, Deus te abençoe, como aquele que estava na portaria ali para cobrar, para efetuar a cobrança da entrada, e aí tinha ainda o Schmidt, que estava do lado de dentro recolhendo os comprovantes de pagamento, né? E uma organização assim impecável, e muito amor, muito amor. E aquela música gostosa, falar o que é a Donep, que não é igreja, é uma associação de homens de negócios do Evangelho pleno, que tem como finalidade testemunhar do amor, da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Ali a gente via médicos, advogados, engenheiros, empresários, grandes empresários, médios empresários, e como diz aquele lá de Joinville, né, que se transformou num bispo de uma grande igreja em Joinville, não me lembro o nome agora, ele dizia, e também tem um testemunho do Micho empresário, porque ele estava falido, estava tudo, quando foi no jantar da Donep, ele também teve um encontro com Jesus de uma mudança de vida gloriosa. Então, eu gostaria, vocês já conhecem o Zigbert Tidd, vou passar a palavra a ele, então, para ele dar o testemunho, falar desse amor, porque na época que eu conheço ele, até hoje, eu não me recordo de ter ouvido o teu testemunho de como é que foi o teu impacto com Deus, com Jesus. Pelo menos eu tenho essa lembrança, embora eu tenha viajado com ele para fazer alguns seminários, que nós viajamos juntos, né? Então, é uma bênção muito grande. Te agradeço, Zigbert, teres concordado de pronto, não, conta comigo, né? Então, te agradeço imensamente. Tem aqui quem não te conhece ainda, Zigbert, o Edson, que é um irmão lá de Ijuí, talvez o Sérgio e a esposa, que são lá da igreja do pastor Mário, né? Talvez não te conhece ainda, o Wellington já conhecia, né, o Wellington? Né? E tem o Nadir, mas o Nadir também tu já tinha tido numa reunião aqui conosco, com ele presente, então já estava te conhecendo. E eu passo a palavra a ti, Zigbert, para que tu dês continuidade e compartilhes conosco essa experiência, com certeza maravilhosa, impactante, que Deus fez na tua vida. Muito obrigado. Obrigado, presidente Nunes. Boa noite a todos os nossos amados que estão participando dessa reunião.
Fico feliz em poder cumprimentá-los e, mesmo à distância, ter comunhão com cada um de vocês. Nós somos daquela geração antiga, tenho já mais de 50 anos, e ao longo da vida algumas experiências foram sendo acumuladas. Mas eu agradeço a palavra do senhor Nunes, fico grato pelo convite e vou contar alguma coisa daquilo que, durante a minha vida, tem sido marcante. O senhor Nunes fez menção ao trabalho da DONEP e isso reflete também para a nossa atividade profissional, doméstica, social. A palavra de Deus nos diz que devemos fazer a obra do Senhor com ordem e com decência. Temos procurado aprimorar e crescer nesse sentido, embora sendo muito falho e bastante devedor a Deus pela paciência que Ele tem tido conosco e continua nos exercitando e nos levando aprendizado através da palavra de Deus, pelo Espírito Santo e na convivência dos nossos irmãos. Nós somos uma família nascida, criada em Blumenau. Os nossos pais já falecidos, a minha mãe faleceu há 2 anos atrás, chegou a 103 anos, e ela tem sido uma baluarte evangelizadora e uma mulher que dedicou a sua vida à família, à sociedade e a vidas. Ela evangelizou e alcançou muitas pessoas para Jesus fazer uma mudança de vida e ser o Senhor dessas vidas, dentro da família, da parentela, pessoas amigas e, enfim, ela não cansava em falar do amor de Deus. Ela não compreendia muito bem o português, aliás, tinha muita dificuldade, porque as escolas no tempo deles eram alemãs. O meu pai, por ter saído para a atividade profissional mais cedo, ele dominou, sim, o português, mas a minha mãe com dificuldades. Mas ela dizia em alemão, depois eu vou traduzir, ela dizia, Jesus liebt dich. Qualquer pessoa, às vezes crianças, jovens, adultos, ela dizia esse Jesus liebt dich. Isso significa Jesus te ama. E eu tenho certeza e me espelho nessa palavra, porque realmente Jesus me amou. E Jesus ama a todos nós de uma forma muito especial. Então, essa palavra ela ia fundo no coração de muitas pessoas, proferidas por ela, e isso fez história na vida dela. Nossa família era tradicional, teve uma participação ativa no meio da sociedade, uma sociedade cultural e também na vida espiritual. Participávamos, então, de uma igreja bem tradicional e ali nós aprendemos de que devêssemos praticar boas obras. As boas obras fariam a diferença, claro, fazem diferença, mas não passava muito disso. Eu me lembro que o meu pai, quando nós chegávamos num encontro social, na época era costume usar chapéu, e eram chapéus chiques. Então, meu pai ia de terno branco, de linho, um chapéu alinhado,
Tenho 2 irmãos que eram mais velhos, eles já ficavam em casa muitas vezes, e eu tive o privilégio de acompanhar os meus pais em praticamente a grande maioria dos eventos. E eu me lembro quando a gente chegava no local, a nossa família era saudada. Alguns amigos tiravam o chapéu e, com esse gesto singelo, nos recebiam. Então, eu ficava assim muito feliz e orgulhoso da boa recepção e do bom ambiente que a gente estava vivendo. O tempo passou e nós fomos visitados e orientados e evangelizados por algumas famílias, amigos, vizinhos, parentes. E aí nós conhecemos um pouco mais do Evangelho, e que não era apenas boas obras, mas consistia em receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, confessá-lo como nosso Senhor e Salvador e viver uma vida prescrita por Ele. Jesus ensinou neste mundo durante anos o Evangelho e isso acabou nos sendo ensinado e nós fomos orientados nesse sentido e crescemos espiritualmente. Eu, na época jovem, acompanhei os meus pais então nessa caminhada, os nossos irmãos também. Mas eu confesso a vocês, eu era um menino que ainda vivia dentro daquela aparente condição de praticar o bem, de não fazer mal para ninguém. E um verdadeiro encontro com Jesus, eu talvez não tivesse experimentado ainda. Embora temesse a Deus, e esse temor muitas vezes não era só um temor de respeito, era medo de Deus. E em algumas situações eu pensava, poxa, se Jesus voltar agora, eu acho que eu vou ficar para trás. E eu quero dizer para vocês que a volta de Jesus, agora muito mais próxima do que naquele tempo, ela é real. E é preciso que nós estejamos preparados com a passagem garantida e não nos esquecendo de que ele poderá vir de manhã, ao meio-dia, poderá vir à noite, porque a parábola das 10 virgens surpreendeu a metade delas. Elas acabaram ficando com as suas lamparinas sem azeite. É um texto que nos chama a atenção e nos traz alerta para que a nossa lamparina esteja sempre bem azeitada. E esse azeite é o Espírito Santo na nossa vida. Com o advento da DONEP em Blumenau, lá no início, nós fomos convidados a participar e achamos que fosse um convite que estava à nossa altura. Nós tínhamos uma atividade profissional muito especial. A nossa vida em família, agora já casado, tínhamos 4 filhos, mas eu achava que cuidar da família, honrar a esposa e praticar os deveres de um bom pai, de um bom marido, era proporcionar boas coisas para eles. Então, eu colecionei passagens aéreas que não cabiam mais na gaveta. Eu guardava essas passagens na gaveta da escrivaninha, onde eu estava com os meus compromissos de trabalho, e chegou um tempo que transbordou, eu não teve mais como segurar. Eu resolvi, bom, com essas eu não viajo mais, todo mundo sabe que nós viajamos, e com a família pelo Brasil e fora dele,
Era um ego que eu alimentava como uma forma de me projetar, mas confesso que um egoísmo bobo e sem sentido. Também achava que quanto mais lugares nós conhecíamos com a família, viajando e comendo bem e desfrutando de privilégios, isso era o meu compromisso perante os meus filhos e na companhia da minha esposa. Mas revelo a vocês que não me lembro de uma viagem daquelas que a gente não brigou em casa, ou durante, ou na volta. Essa alegria e esses privilégios, eles sempre envolviam brigas, discussões com a minha esposa e, às vezes, envolvendo os filhos. Era uma vergonha. E a minha esposa sofreu com isso. Eu não tenho sido bom exemplo e ela tem ficado triste comigo, decepcionada, talvez. Mas ela nunca deixou, eu tenho certeza disso, de trabalhar pela reconciliação e de nós não desfazermos esse amor e esse relacionamento que perdura até hoje. Nós já fizemos bodas de ouro. Então, se vocês acreditaram de que eu tenho 50 anos, um pouco mais, isso é de tempo de casado. Hoje, a nossa família, os 4 filhos, eles foram ensinados desde pequenos, nos acompanharam depois nos eventos da TONEP, praticamente em todas as convenções, e cresceram conhecendo o amor de Deus, o Evangelho, a palavra, e todos hoje servem ao Senhor. Digo isso com muita satisfação e com muita gratidão a Deus. Se completou na nossa vida a promessa de Deus que diz que eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isso é pouca coisa? Não. Isso é o maior milagre que nós podemos usufruir e desfrutar. Nascer de novo, conhecer o amor de Deus e viver para Ele. A nossa andança, a partir daí, já na ADONEP, e são passados mais de 35 anos, o capítulo Blumenau é o de número 33, foi um dos primeiros que foi instalado. Então, desde o início, não na primeira reunião, mas me parece que na segunda reunião nós participamos e nos associamos e estamos aí até hoje. Nos esforçando para não ser tropeço e amar vocês. Eu olho aí para os rostos serenos de vocês. Eu confesso e digo a vocês de coração, eu amo todos vocês. Amo com aquele amor que Jesus botou no nosso coração. A minha esposa tem sido atuante e serva fiel ao Senhor, tem testemunhos lindos nesse sentido, mas nos caminhos de Deus, nós fazemos planos, mas quem dirige, quem determina é Deus. E muitas coisas que eu talvez tivesse planejado acabaram sendo diferentes. Naquele tempo em que andava aos tropeços, eu acordei em uma ocasião, mediante uma ministração de um homem de Deus, e eu cheguei em casa numa situação assim deprimente. Eu estava arrependido de tudo aquilo que de ruim eu pratiquei e de bom que eu não fiz. Baseado nessa ministração, eu cheguei em casa e, antes de dormir, foi um domingo de noite, eu disse para Elza, eu preciso conversar contigo e te confessar alguma coisa. E aí eu abri o meu coração. Eu confessei a ela coisas que
ela não merecia de eu praticar. Vocês entenderam pelo que eu mencionei há pouco? Eu queria projeção em cima das minhas boas ações, as minhas práticas benéficas e interessantes, querendo com isso criar um bom fundamento para a família. E eu errei. Eu pequei muito. O nosso quarto filho, quando ele tinha mais ou menos 5 anos, eu estava muito ausente, às vezes saía no domingo de tarde para o trabalho. Viajei por alguns estados do Brasil e teve semanas que eu não chegava em casa no final de semana porque o meu roteiro de trabalho não tinha terminado. E numa dessas ocasiões eu cheguei em casa numa sexta-feira de noite, já era tarde, aí entrei no quarto dos meninos e para economizar a gente então já comprava, em vez do berço um intermediário, já comprava a cama de adulto. Fazia economia para não investir em uma cama que fosse utilizada por pouco tempo. Quando eu vi o nosso filho mais novo, o nome dele é Jueves, ele hoje está nos Estados Unidos, eu olhei para ele, ele estava dormindo, deitado, e parece que quando a criança deita, ela aumenta de tamanho. E eu disse, mas esse é o nosso bebê? Ela disse, sim, por quê? Desse tamanho? E aí vocês vão entender que eu não vi os nossos filhos crescerem como deveria ter observado e acompanhado como pai. Então, eu fui um pai ausente. E isso me trouxe prejuízos, me trouxe perdas. Numa ocasião, nosso terceiro filho, numa quinta-feira, ele disse, pai, a minha bicicleta ela está pronta lá na oficina, vamos lá buscar ela. Eu disse, não, eu não posso, eu tenho que me preparar para um seminário da DONEP, eu vou viajar amanhã de madrugada. Ele disse, pai, vamos lá buscar a bicicleta. Eu disse, não, James, não vai dar tempo. Nós pegamos ela outra hora. Ele disse, puxa, pai, tu tens tempo para tantas pessoas, mas tu não tens tempo para mim, né? Aí, meus irmãos, faltou tapete para me esconder. Eu vi ele saindo triste, eu chorei muito, chamei ele, disse, James, vamos lá pegar a tua bicicleta. Esse era o tipo de pai que eu era. Para a DONEP eu tinha tempo, para os amigos eu tinha tempo, para tantas outras pessoas, onde talvez fosse interessante marcar um gol, eu tinha tempo. Mas para os meus filhos eu tive que ouvir dele essa palavra de decepção de um filho para com o pai. Graças a Deus que eu acordei e que eu pude retomar o assunto e deixar ele feliz. E assim tem outras experiências, mas tem experiências boas também. Eu vinha passando por dificuldades de saúde, estava com um problema muito sério no coração por algum tempo e o pressentimento era de que eu viesse a ter mal súbito e me apagasse. Em uma convenção no Rio de Janeiro, quando um preletor estava ministrando a palavra, eu estava longe dele, no meio da multidão, em pé no meio do corredor, talvez distante dele uns 50 metros, e ele parou a ministração
e disse: Deus está me falando acerca de alguém que está nessa condição, e Deus te chama para fazer uma obra na tua vida. Ele apontou para mim, eu olhei para o lado, olhei para trás, eu disse: não, é você mesmo, vem aqui, eu quero orar por ti. Você corre um grande risco e Deus está prometendo te curar de uma forma sobrenatural agora. Ele orou durante aquele período de ministração. A oração dele talvez durou 2 minutos. E, amados, nunca mais eu sentia algum tipo de problema no meu coração. Experiências de cura divina da minha esposa, dos nossos filhos, outras curas minhas, coisas que Deus tem feito e que podem parecer insignificantes. Do tipo, eu preciso ir no banco, falta 1 minuto para as 4 para o banco fechar, o horário agora é outro, e no centro, e eu digo: Senhor, me dá graça para achar um local para estacionar, e ele abre um espaço na frente da porta do banco. Isso não foi 1 nem 2 vezes. Outras experiências pequenas e grandes Deus tem me proporcionado. E eu tenho aprendido pela palavra que nós não devemos nos esquecer de nenhum desses feitos do Senhor para conosco. Em relação à mudança da minha vida, eu quero ler um texto para que não fique só na minha palavra, mas que vocês tenham convencimento de que a palavra de Deus é verdadeira. Diz assim: mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor. E eu vou me permitir mudar isso aqui, mas em minha angústia, eu me voltei para o Senhor. Eu vivia muitas vezes, naquele tempo, muito angustiado. Muitas vezes eu pensei: será que vale a pena continuar a viver? E muitas bobagens passaram pela minha cabeça, mas o Senhor nos livrou de todas. Então, em minha angústia, eu me voltei para o Senhor, o Deus de Israel. Busquei-o e ele deixou que eu o encontrasse. Se servir para alguém de vocês, 2 Crônicas 15, verso 4. Velho Testamento, 2 Crônicas 15, verso 4. Quero deixar também com vocês, deixa eu ver quanto tempo me resta. Estamos em cima da hora, ok? Eu quero deixar mais uma passagem Fica da à vontade, palavra... Zigberto. Oi? Fica à vontade, tá? Não, mas 9 horas eu tenho outra reunião. Me perdoe. O segundo texto diz assim: eis que Deus é a minha salvação. Isso aqui agora já é em outro tempo. Isso é um novo período. A página do antigo foi virada. Hoje nós estamos num tempo de paz, de alegria, de regozijo. Lutas, sim, muitas lutas, mas muito mais vitórias do que as lutas. Então, eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Isso está registrado em Isaías, capítulo 12, versículo 2, também é Velho Testamento. Isaías, capítulo 12, verso 2. Eu fico feliz por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Eu fico feliz pelos companheiros que a gente tem conquistado ao longo desse tempo, e a Donep foi uma porta aberta muito, muito escancarada para isso acontecer.
temos amigos dos 35 anos passados, temos irmãos amados que chegaram agora, e só tenho motivos para agradecer ao Senhor por homens, mulheres, jovens e até crianças que nesse caminho a gente tem encontrado e que desfrutam do nosso carinho, do nosso amor, e pelos quais eu bendigo o nome do Senhor. Eu gostaria de, agora encerrar, orar por vocês. Se me permitirem, dentro dessas reflexões e esses textos bíblicos, eu pergunto se há alguém que talvez diga, poxa, mas a história do Sigberto, ela tem alguma semelhança com a minha. E alguém que tem uma história de vida nada parecido com a minha história, mas que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, para descansar nele e ter a ousadia de poder dizer: Jesus mudou a minha vida e ele me leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Se tiver alguém, coloque a sua mão no coração. Bota as duas mãos sobre o seu coração. Se você tem alguma necessidade, algum desejo de que Deus faça mudança na sua vida, e ore comigo. E eu peço que todos acompanhem. Senhor, nós estamos diante de Ti. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu enviaste Jesus Cristo para este mundo, Ele aqui anunciou a Tua santa palavra, Ele nos fez conhecer o Evangelho e a salvação que temos nele através da nossa confissão dos nossos pecados, do reconhecimento dos nossos erros, e te declarar, ó Pai, Senhor da nossa vida. Eu te peço, perdoa os meus pecados. Recebe-me como um filho teu. Eu quero passar pela experiência do novo nascimento. Faz-me nova criatura e escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, todos os meus problemas eu entrego a Ti, sejam eles de ordem física, espiritual, emocional, profissional, não importa, Senhor, tudo Jesus levou sobre Ele na cruz do Calvário. Eu entrego tudo a Ti e te peço, ó Pai, faz mudança na minha vida de uma forma radical e total. E por isso eu te declaro, Tu és, a partir de agora, o meu Deus, o meu Senhor, e a minha vida está em Tuas mãos. E eu quero viver para a glória e honra do Teu santo nome. Em nome de Jesus, nós oramos a Deus e te agradecemos por esse grande privilégio e por esse momento de comunhão. Amém. Meu abraço. Amém. Puxa, Sigberto, muito obrigado, amigo. Não queria o teu testemunho realmente, e é lindo, 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 me tocou profundamente. Tudo de bom. Boa noite a todos. Amém. Abençoe. E até segunda-feira que vem. Amém. Com a paz e a bondade de Deus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Até mais. Tchau para todos. Vamos encerrando aí a nossa reunião, agradecemos a presença de todos. Podem sair, não tem problema, não é pecado sair antes de nós. Deus abençoe. E a nossa reunião está terminando em 5 segundos. Amém. Olha a cara do Elton, olha. Só com o beição olhando para mim, olha. Tchau, Elton. Deus te abençoe. Até mais.